Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre educação. Quero conversar com educadores de modo geral, sejam professores, sejam pais ou responsáveis pela lapidação do indivíduo. Educar é lapidar um indivíduo para que ele seja capaz de atingir o seu máximo potencial enquanto um ser psico, sócio-espiritual. Eita! Eita, que palavrão! Bom, gente, e a educação tem 5 pilares. O que são pilares? São aquilo que sustenta alguma coisa. Se tirar um pilar, o negócio começa a cair. Se tirar 2, continua caindo. Se tirar todos, não desaba, não tem. Impossível ficar em pé. Então, os 5 pilares da educação são o exemplo. Sem você dar o exemplo naquilo que você ensina, você não consegue ensinar absolutamente nada. Porque você não conquista a autoridade. A autoridade é uma conquista, né? Diferentemente do poder, que uma posição que você ocupa acaba te conferindo, né, alguns atributos e uma certa força de coação sobre os demais. A autoridade você conquista e é possível, inclusive, que você tenha uma posição de poder, mas não consiga conquistar a autoridade. E aí os seus liderados vão simplesmente cumprir ordens por medo das sanções e não porque foram inspirados por você a fazerem aquilo, que é o melhor caminho. Então, a autoridade é um dos pilares da educação. As virtudes são outro pilar da educação. É necessário, através de atos repetidos, desenvolver bons hábitos que depois de muito tempo sendo seguidos, se transformam em virtudes. A virtude já é uma etapa em que aqueles bons hábitos estão entranhados no seu ser, já fazem parte da sua constituição. Você não precisa mais ficar se policiando para agir daquele determinado modo, ok? A busca pela verdade na educação, isso é um pilar fundamental. Em tempos em que se repete tanto que a verdade é relativa, nós precisamos muito falar sobre isso. A verdade é uma só. E a gente só consegue caminhar para cada vez mais próximo da verdade se nós tivermos consciência de que ela é absoluta, de que muitas vezes nós é que somos limitados e aí por conta disso não conseguimos perceber a verdade naquele momento, tá? E a verdade geralmente é muito complexa, é muito ampla, a gente está em um ponto de vista analisando aquela situação, então a busca pela verdade é crucial para que nós façamos o movimento de caminhar em direção a ela. Quando se relativiza tudo, você simplesmente permanece no mesmo lugar, porque você acha que não existe parâmetro, não existem referências, né? E não há aonde se chegar. Se não há aonde se chegar, você continua quieto, parado onde você já está, certo? E o amor? O amor aqui que eu tô falando não é o amor sentimento, é o amor doação, é o amor serviço, porque só é possível ensinar alguma coisa a alguém através do amor. E o amor aqui vai significar atitudes de paciência, de compreensão, de entrega, de troca, né? Então são esses os 5 pilares da educação. Quando eu falo que o ser humano é um ser biopsico, sócio-espiritual,
Eu estou querendo dizer que ele é constituído por um âmbito biológico e que a gente consegue perceber é o próprio corpo, né? Mas nas nossas atitudes, nós podemos perceber o biológico através dos nossos instintos, né? As ações que nós temos no dia a dia, no sentido de manter a nossa sobrevivência ou de atender aos nossos desejos mais físicos. Fome, atração sexual, preguiça e por aí vai, ok? Psico é o âmbito das emoções, sentimentos, sensações. Quando muitas pessoas são movidas predominantemente nas suas vidas por esse âmbito, o âmbito das emoções. São pessoas que buscam acima de qualquer coisa uma falsa felicidade. Falsa por quê? Porque aquela felicidade que a pessoa mede, né, colocando numa balança os momentos alegres de um lado e os momentos tristes do outro. Se a balança está mais pesada do lado dos momentos alegres, gostosinhos, confortáveis, divertidos, ela se considera feliz. Mas aí no momento da vida, porque a vida é inconstante, vai vir aquele momento, aquela fase em que vai ter uma coisa ruim atrás da outra, uma dificuldade em cima da outra, e aí a pessoa começa a afundar numa lama de tristeza, né? Porque aquela pseudo-felicidade estava ancorada no âmbito das emoções. E as emoções são como ondas do mar. Vêm e vão, uma hora estão no alto, outra hora estão embaixo. É inconstante. Nós não podemos ancorar a nossa felicidade, assim como as nossas motivações, no campo das emoções. Nós precisamos trazer para um âmbito um pouquinho mais elevado, que é o âmbito da razão, né? Nós somos sociais, somos seres sociais, vivemos em sociedade. Nós nos desenvolvemos quando nos envolvemos com o próximo. Isso é extremamente fundamental no desenvolvimento do ser humano. Inclusive existem casos de pessoas que cresceram distantes de toda e qualquer sociedade, né? Sabe o caso até daquele personagem, né? O Tarzan, o Mowgli, que cresceu entre os lobos, se eu não me engano, né? Agora eu nem sei se eu tô lembrando dos detalhes direitinho. Mas na vida real, tem até o caso de um menino chamado Victor de Aveyron, na França, que ele simplesmente cresceu no meio dos animais, longe de todo e qualquer ser humano. Ele foi encontrado já adulto e ele não tinha desenvolvido nenhuma habilidade considerada humana. Ele se comportava igualzinho a outros animais que são irracionais. Só que o ser humano tem a capacidade de raciocinar, tem além da capacidade de raciocinar, porque os animais também têm essa capacidade, nós temos a razão, a capacidade de julgar se algo é bom ou se algo é ruim. Essa é uma grande diferença entre a razão e a capacidade de raciocinar, né? A capacidade de raciocinar nos permite entender que se, por exemplo, o cachorro quando é adestrado, que se ele sentar, ele vai ganhar um biscoitinho. E aí, toda vez que ele senta, ele ganha um biscoitinho, através da capacidade de raciocinar, ele é condicionado a agir daquela maneira. A razão já é um outro patamar que nos permite julgar se algo é bom ou se algo é ruim, se algo é justo ou se algo é injusto. Nos permite fazer escolhas que, inclusive, abdicam dos nossos impulsos instintivos e dos nossos impulsos emocionais, né? Uma pessoa que escolhe fazer o jejum, por exemplo, para desenvolver o autocontrole,
ou porque quer emagrecer, isso vai contra os instintos, né? Você tá ali sentindo fome. É um desconforto. Então, gente, e o âmbito espiritual, né? Eu falei do biopsicossócio. O social é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E o espiritual, que aqui no espiritual estão incluídas a inteligência, as artes e a religião. Ok? Então a razão está aqui, né? Inteligência está aqui no âmbito espiritual do ser humano. E o ser humano, ele precisa de um sentido na vida. A felicidade, agora falando da felicidade de verdade, a felicidade, ela é um reflexo de quando nós descobrimos o nosso lugar no mundo, a nossa função, o motivo pelo qual nós nascemos, a vocação, aquilo que te chama a entregar algo de bom para o mundo. É quando você está exercendo essa vocação, está entregando o seu melhor com excelência para o mundo, ou seja, está exercendo a sua vocação, que você de fato vai viver uma vida plena de sentido e vai se sentir de fato feliz. Agora, é preciso vivenciar essa experiência, esse estado, para que você de fato compreenda o que eu estou falando. Então, busque descobrir o seu lugar, o seu papel social, o seu papel nessa vida, o motivo pelo qual você viveu e está aqui. Porque só assim você será feliz. Bom, a profissão de educador é uma profissão que costuma expor um dom. Né? Existem algumas profissões em que a gente observa com mais facilidade a presença de um dom. Os médicos, né? Tem que ter um dom para você ser médico. Os psicólogos, tem que ter um dom para você ser psicólogo. Os professores, os engenheiros. Você não tem que ter o dom. Você pode desenvolver a técnica, se você quiser muito. Mas existem algumas profissões que, se você tiver o dom, certamente vai ser melhor. Vai fazer muita diferença no seu exercício, né? Existem pessoas, o dom da maternidade, né? O dom de constituir uma família. Enfim, a gente pode falar sobre isso durante horas e horas e horas, mas não é esse o ponto. Deixa eu ver aqui. E um exercício que é muito interessante de se fazer para a gente identificar se nós estamos vivendo de acordo com o que nós de fato temos condições de exercer e de entregar, é pensar no dia da nossa morte. Não é só pensar assim, todo mundo vai morrer um dia. Não, é pensar sério. Tem até um exercício que eu costumo passar para os meus partilhantes, se chama necrológio. Eu aprendi a fazer esse exercício com o professor Olavo de Carvalho. E no necrológio, você vai escrever como se você não fosse você, como se fosse um amigo seu, e estivesse no seu velório. Você morreu, tá? E aí você vai escrever como se fosse um grande amigo seu, uma pequena homenagem. Como se você tivesse, de fato, vivido da melhor forma possível. Realizando todo o seu potencial, mas claro que tem que ser uma coisa realista, né? Não é nada cinematográfico.
E aí, quando você faz esse exercício, estou falando para vocês porque fica a sugestão para que vocês façam esse exercício em casa, tá? É muito legal, é uma reflexão muito produtiva, que faz com que nós percebamos se estamos caminhando em direção aonde a gente tem que ir ou se não. E aí possamos então fazer os ajustes necessários para que o trem volte para o seu trilho correto. Tá bem? Bom, por que eu tô falando dessas coisas se eu tô querendo conversar com educadores? Lembra que um dos pilares da educação é o exemplo? A educação é o preparo de um indivíduo para a vida. Educar um ser humano é prepará-lo para a vida. Então, a gente tem que saber viver antes. E se saber viver tem a ver com exercer a nossa vocação, tem a ver com descobrir o nosso lugar, o nosso encaixe no mundo, a gente tem que pensar nisso antes de querer educar alguém, né? Por isso que eu tô falando sobre essas coisas. A educação é responsabilidade primordial e principal de quem? Quem é a responsabilidade de educar uma pessoa? Muitos vão dizer que é da escola, mas geralmente as pessoas sabem que a responsabilidade de educar um indivíduo é da família. Cabe à família responsável por aquele indivíduo, cabe a ela educar esse indivíduo, né? E a escola tem um papel complementar nessa educação. Infelizmente, hoje em dia, as famílias estão tão desestruturadas que é necessário que as escolas desempenhem um pouco mais do papel de educar e ultrapassem um pouquinho esses limites. Mas olha bem, é necessário que a escola esteja extremamente preparada para isso. É muito delicado falar isso que eu estou falando, porque é algo que precisa ser temporário, extremamente limitado e com o objetivo de prevenir novas futuras famílias desestruturadas. O objetivo é que pessoas mais plenas, fortes, capazes sejam formadas, para que então elas constituam famílias prontas para então formar indivíduos também plenos, fortes e capazes. Então talvez, não vou bater o martelo, mas talvez seja essencial que as escolas hoje exerçam um papel que vai além do que lhe cabe para tentar remediar uma doença social cujo principal sintoma e talvez até causa são as famílias desestruturadas. E a gente, educando hoje, vai formar indivíduos fortes amanhã, né? A educação é um processo. Bom, se a gente pensar com carinho, né? É exatamente isso que eu estou falando, que nós oferecermos hoje para as crianças é a base, será a base do que nós vamos colher amanhã no futuro. Então, só é possível resgatar uma sociedade virtuosa a partir de uma educação hoje, oferecida hoje. Qual é a diferença, gente, de um professor educador
de um professor para um professor educador. Aí eu vou ler aqui uma frase de Rubem Alves, tá bem? Aspas, abre aspas. Ser professor é apenas uma profissão, algo que se pode aprender a ser com uma série de cursos e treinamentos. Ser educador, por outro lado, é aquele com vocação, apaixonado pelo que faz. E nesse apaixonado, fecha aspas, tá? Nesse apaixonado pelo que faz, a gente vai estar observando, na verdade, as atitudes feitas através do amor, aquele amor de serviço, de entrega que eu falei lá no início, que é um dos 5 pilares da educação, né? Agora vamos falar um pouquinho mais desses 5 pilares da educação. Para a gente ser o exemplo, existe uma palavra-chave fundamental que tem que estar constantemente na sua cabecinha na hora de agir na frente dos seus educandos. Gente, a gente aprende e a gente ensina o tempo inteiro. Porque se aprende e se ensina através do exemplo. Seja ele bom ou seja ele ruim. E principalmente as crianças que estão na primeira infância, que são umas esponjinhas que simplesmente repetem tudo que elas observam, o bom exemplo é ainda mais importante. Então, qual é a palavrinha-chave aqui para que você seja um bom educador do exemplo, do bom exemplo? Coerência. É necessário que haja coerência entre aquilo que você faz e aquilo que você fala, e entre aquilo que você ensina. É crucial que você faça questão de ser a sua melhor versão, para que você seja capaz de inspirar os seus filhos ou os seus alunos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você tem que exigir de você próprio ser o melhor exemplo que você pode ser. Isso cabe a você, é sua responsabilidade. A partir do momento que você se propõe a educar um indivíduo, que você chama para si essa responsabilidade, você tem a obrigação de ser a sua melhor versão. Sobre a autoridade. Como eu já disse, autoridade é diferente de poder, né? Uma autoridade é alguém que conhece profundamente aquilo que transmite. Se educar é formar para a vida, o educador precisa ser uma autoridade em viver bem, em bem viver, em viver para o bem. Um educador precisa conhecer ampla e profundamente aquilo que ele ensina. É necessário viver com consciência, avaliando, analisando, raciocinando e não apenas impulsionado pelos seus instintos e pelas suas emoções. Se ele ensina a viver no mundo, precisa ser uma autoridade em viver bem. O que é viver bem? Aí agora é a pergunta que a gente tem que responder. Viver bem é viver para o bem. Demanda que se busque constantemente o quê? Um dos outros pilares da educação. O exercício das virtudes. Viver bem é viver uma vida virtuosa. O exercício das virtudes demanda autoavaliação constante, autoconhecimento, demanda a escolha de você se olhar no espelho e se deparar com os suas piores inclinações, se deparar com os seus vícios. Não é fácil.
Mas é necessário. A gente tem que fazer o que é necessário. É a realidade. Agora eu te garanto que chegar lá no último segundinho da sua vida e você poder dizer assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu fui a minha melhor versão. Eu me esforcei. Eu marquei positivamente as pessoas que passaram por mim. Eu entreguei coisas boas para o mundo. Faz toda a diferença. Faz esse sacrifício do hoje valer de fato a pena. Todo mundo já ouviu falar no que é o principal motivo de arrependimento das pessoas que estão no leito de morte. Isso não é historinha. Isso não é historinha. Isso é muito sério. Porque, meu amigo, depois que acabou, acabou. O tempo nunca mais volta. E o que você está escolhendo fazer agora? Que é a única coisa que está no seu poder são as escolhas que você faz agora. Ontem não volta mais. Amanhã vai ser um resultado do que nós estamos escolhendo agora. Do que nós escolhemos ontem, anteontem e assim por diante. Fazer escolhas exige o exercício da razão, da consciência. É exatamente aquilo que nos distingue dos animais. Ser uma autoridade. Alguém que possua autoridade conquista o quê, gente? Conquista o respeito. Respeito não é a mesma coisa que educação. Respeito é uma palavra que está banalizada. Educação é dar bom dia, boa tarde, tudo bem, é você ser cordial, é você oferecer uma água, né? Isso é educação. Respeito é algo que se conquista. Respeito é uma conquista da autoridade. E é através da autoridade que você será capaz de inspirar. De inspirar aqueles que você está educando. Bom, agora eu peço para você imaginar aí. Um covarde consegue inspirar alguém a enfrentar algum tipo de perigo? Consegue? Um medroso consegue inspirar alguém? Vai lá você, porque eu não vou não, tô com medo. Não, né? O corajoso vai na frente. A autoridade vai na frente, inspirando os demais a virem atrás e a acompanharem. Então, gente, é preciso ser virtuoso, buscar desenvolver virtudes para que você seja uma autoridade naquilo que você diz e seja capaz de dar o exemplo na hora de você ensinar alguém a fazer alguma coisa. E para isso é necessário buscar a verdade sempre. Vou ler uma coisa aqui para vocês. O amor incondicional à verdade é a mãe de todas as virtudes. E não existe amor à verdade quando, por pensar que já a possui, você deixa de buscá-la. Peça a Deus que preserve, acima de tudo, a luz da sua consciência e a sua humildade de reconhecer a verdade quando ela aparece e é diferente do que você esperava. O resto deixe por conta dele, de Deus. Assim você atravessará o ano vitoriosamente, mesmo que tudo em volta seja derrota e tristeza. Olavo de Carvalho.
A certeza cega é o maior inimigo que você pode ter na busca pela verdade. Porque a busca pela verdade demanda humildade, demanda a consciência de que nós somos limitados e de que nós precisamos constantemente buscar outros pontos de vista para constituir a completude, máxima completude possível acerca da verdade. Deixa eu ver, e agora vamos finalizar falando do amor, que o meu tempo está acabando. E o quinto pilar da educação, que é o amor. E amor é escolha, amor é decisão, amor é serviço, amor é entrega. Amor, ó, é de você para o mundo, é de você para o outro e não o contrário. Amor é fazer sem esperar em troca. Beleza? Amor é unilateral, justamente porque não deve esperar nada em troca. Então, amor é uma escolha, é uma decisão que se concretiza por uma atitude unilateral, ou seja, que não espera nada em troca. Amor é serviço, é entrega de alma para alma. Anota isso aí no seu caderninho. Amor é entrega de alma para alma. Veja na pessoa que está ao seu lado, na pessoa que está na sua frente, uma alma que merece receber o que você tem de melhor. Viva com excelência. Deixe boas marcas no mundo e nas pessoas. Então, depois de falarmos dos cinco pilares da educação e do ser biopsicossócio-espiritual, eu vou ficando por aqui. Eu quero que você, por favor, deixe nos comentários o que você achou de tudo isso que eu falei. Qual que é a sua opinião? Se você tem perguntas, se você tem sugestões, que eu gosto muito quando vocês interagem comigo e vocês me ajudam a melhorar o meu trabalho, tá bem? Se quiserem dar sugestões de temas para eu tratar aqui também, fiquem à vontade. Beijo grande e tudo de bom!